já vamos começar aqui com alguns recados, né? Os recados importantes, né? O mais importante, né? Vamos desligar os celulares para que não haja alguma interrupção aí durante a palestra, né? Vamos permanecer em silêncio. O silêncio é muito importante antes, durante e depois do Evangelho, né? Por quê? Porque depois do Evangelho os trabalhos continuam. Antes do Evangelho os trabalhos já começaram, né? Então depois do Evangelho já temos trabalho, o tratamento nosso já está sendo preparado, né? E depois do Evangelho nós temos os passes também, né? Então é importante que a gente mantenha o silêncio. Lógico, durante a palestra mais ainda, né? Porque ouvir o nosso amigo Oswaldo aqui é muito importante, né? Bom, com isso vamos à nossa psicografia de hoje, que diz o seguinte: tudo se acerta. Há muito estão os irmãos envolvidos em centelhas de luz. O caminho do amor é a salvação trazida por Cristo. Outrora em trevas arrastavam-se, envolvidos em espessos nevoeiros de imperfeições. A evolução avança e mudamos nossas disposições íntimas, pontos de vista, objetivos. E ao olharmos estranhamos as más resoluções tomadas por nós mesmos, porque tudo muda e nós também mudamos. Nada resta imóvel nem estagnado. Por isso, o otimismo é promissor. O sentimento de progressão individual é instigante e desperta a confiança em um futuro mais ávido de alegrias. A recompensa é fruto do esforço e do trabalho. Nenhuma aventura é derramada pelo Pai sem mérito, e as conquistas são indeléveis tesouros da alma. Nada de desesperança. A humanidade progride. O otimismo para ver as coisas boas e belas da vida. Dilatemos nossa visão para perceber todos os incrementos e avanços que o homem da terra alcançou. Tudo se acerta. Mesmo o que parece fora de controle está sob o comando de Deus. Façamos a nossa parte e o Pai cuida de todos os demais. O que importa é a própria atitude, a própria ação, o próprio pensamento, a própria semeadura. Ademais, a cada um segundo as suas obras. Fiquem na paz do Mestre. Essa mensagem foi recebida aqui na nossa casa no dia 15/8/2023. Bom, vamos à nossa prece, já envolvendo o nosso irmão Oswaldo, que vai nos trazer mais uma palestra, né? Que tenho certeza tão interessante quanto todas as outras. E vamos pedir para que o nosso Pai Celestial, para que o nosso irmão Jesus possa nos envolver nossos corações, para que possamos receber estas palavras, para que possamos colocar em nossos corações as lições aqui aprendidas. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a cada um de nós, envolvendo também, Senhor, a todos aqueles irmãos que por aqui se encontram. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possa se fazer presente durante toda essa tarefa, com a graça de Deus. Que assim seja.
Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, vamos àquele momento de gratidão, agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida, agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também vamos agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, né? Que ainda passamos por tantos problemas, né? Nesse momento de transição planetária, com a pandemia, conflitos lá na Europa, agora problemas climáticos em todo lugar, né? Enfim, que possamos também agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Agradecer a espiritualidade amiga que atua nesta bendita casa de orações e que possam nos intuir nas reflexões desta noite. O tema que nós vamos passar é o Sede Perfeitos, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse capítulo 17, ele fala dos caracteres da perfeição, fala do homem de bem, fala dos bons espíritas e fala do dever, da virtude, enfim, são lições que pedem que nós busquemos as virtudes e possamos domar, né, os nossos vícios, as nossas más inclinações. Aí a gente se lembra que hoje, dia 3, comemoramos, né, o aniversário de Allan Kardec, ou o nosso professor Rivaio, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que realmente a gente vendo toda a história, a vida dele, foi um homem de bem, né? Uma pessoa realmente que estava na busca da perfeição, que é o objetivo de todos nós, né? Kardec colocou várias assim máximas, né, no Espiritismo, quando ele coloca lá, reconhece-se o verdadeiro, aliás está nesse capítulo mesmo, aqui quando fala dos bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Essa transformação moral, o que é? É justamente buscar a perfeição. Então a gente vai perceber que todos nós temos que buscar essa perfeição, né? Tem um livro que Martins Peralva fez sobre o pensamento de Emmanuel, e ele fala assim: a perfeição é o grande objetivo do espírito, só que para isso nós temos que atender 4 fatores. Primeiro, a compreensão da necessidade de mudar. Segundo, conjugar boa vontade, esforços e perseverança. Terceiro, firme deliberação de estabilizar a mudança, que aí já seria um ato inteligente que nós fazemos, né? E 4, propósito de não retroceder da atitude mental superior, ou seja, vigilância contínua. Então essas colocações vão nos mostrar que nós temos que buscar essa perfeição. Nós temos que realmente nos transformar, nos renovar, ainda mais agora que já estamos, né, marchando para um mundo de regeneração, saindo da era do espírito, entrando na era saindo da era da matéria, entrando na era do espírito, né? E aí nós vamos ter que ter essa transformação moral. Então por isso é que nós temos Jesus como o recurso maior das nossas vidas, né? Questão 625 lá do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual é o ser mais perfeito que Deus colocou na Terra para nos servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos foi bem curta, né? Vede Jesus. Então Jesus é o nosso modelo de perfeição que nós aspiramos, que nós queremos de alguma forma tentar, né, endereçar os nossos passos no caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade, pela humildade, para que a gente consiga realmente alcançar
essa transformação moral. Então, nós temos Jesus, o Mestre, e Kardec, né, que homenageamos, é o professor, é o apóstolo. Então, eu vou finalizar depois com uma mensagem de Emmanuel, quando ele fala sobre isso, sobre Jesus e Kardec, ou seja, o Mestre e o apóstolo. Mas esse capítulo do Sede Perfeitos fala dos caracteres da perfeição e traz logo no começo aquela mensagem de Jesus que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 48, quando Jesus diz assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está no céu, que faz chover, né? Que faz nascer seu sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Porque se vocês só amarem só os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também fazem isso, né? E se vós saudades somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, portanto, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então é claro que a gente sabe que para ser perfeito igual nosso Pai Celestial é difícil, né? Mas nós temos que ter uma perfeição relativa. E para nós, a nossa referência então é Jesus. Então fala aqui dos caracteres do homem de bem, que é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua plena extensão, que pensa até mais dos outros do que em si mesmo, está sempre ajudando. É uma lista muito extensa, né? Quando a gente lê essa lista, a gente percebe que a gente não está realmente em condições ainda de se considerar esse homem de bem, que seria um pouco mais já adquirido um pouco mais de perfeição. Então esse capítulo Sede Perfeitos, ele vai nos trazer muitas lições para que nós consigamos realmente de alguma forma perseverar sempre, buscando aprender a melhor maneira. Então a gente vai sempre procurar seguir o ensinamento que Kardec colocou, né? Como reconhecer o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, ou seja, seus vícios, né? Aí a gente lê assim, a gente pensa que é numa encarnação só. Não, a gente está vindo há muito tempo já tentando domar essas nossas más inclinações. E a gente tem várias oportunidades, né? Cada encarnação é uma bênção, é uma oportunidade que Deus nos dá para nós nos transformarmos. Então a gente vai e volta, sempre buscando essa perfeição, essa transformação moral, sempre, né? Para que a gente consiga alcançar essa perfeição em nós. É claro que a gente reencarna, né? Aí nós temos o corpo físico, temos o perispírito, temos o espírito, então se faz sempre. Aliás, aqui tem o capítulo que fala de que nós devemos cuidar do corpo e do espírito, né? Para que a gente consiga realmente perceber essa condição de perfeição, né? Então, a definição espiritualista de saúde, Emmanuel fala que é a perfeita harmonia da alma, e saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Olha, é difícil, né? Já para Hipócrates, né, falava lá da homeostase, ou seja, do equilíbrio, ele falava, né, do sentido biológico, mental, emocional, social, ecológico e espiritual. A Organização Mundial da Saúde, ela disse que o conceito dele está meio incompleto, né? Já mudaram até, porque dizia que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções, né, e enfermidades. Bem-estar é uma situação agradável do corpo e do espírito, tranquilidade, conforto, satisfação. Então, saúde integral, falando do conceito de saúde, nós percebemos que nós somos eternos, né? E nós estamos sempre evoluindo.
né? Somos constituídos por esse fluido vital, temos vários níveis de energia e estamos todos realmente buscando essa nossa integração, vamos dizer assim, é um sistema integrado de mente e corpo, né? Para que a gente consiga realmente conseguir essa perfeição, cuidando do corpo e do espírito. A lição que fala aqui, até ele vai falar do passado, né? Daquelas pessoas que achavam que deveria se martirizar o corpo, né? Para crescer, mas não, na realidade não é nada disso, né? Nós temos que realmente buscar termos equilíbrio sempre, né? É o que os budistas sempre trouxeram. Mas a gente vai perceber que, além desse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos nos utilizar do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, no capítulo 12, ele fala, livro 3, né? Ele fala da perfeição moral. E aí ele fala das virtudes e dos vícios. Aí a gente pode estudar lá, depois vocês podem estudar com calma, desde a questão 893 até a questão 903, fala das virtudes e dos vícios, né? Só para um exemplo, né? Porque o nosso tempo é curto. A 893 fala assim: qual a mais meritória das virtudes? E a resposta dos Espíritos: todas têm méritos, são sinais de progresso, ou seja, no caminho do bem. A resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, é o sacrifício aos interesses pessoais, né? E buscando sempre a caridade. Então a gente vai perceber que nós temos que buscar sempre essa prudência, nós temos que buscar essa temperança, essa fortaleza, essa justiça, né? E aí ele vai trazendo várias considerações. Por exemplo, na 894 ele pergunta assim: as pessoas que têm o bom gosto espontâneo já têm progresso? Aí ele vai explicando lá que na realidade a pessoa vai adquirindo hábitos, né? Hábitos salutares nessa condição. Eu resumi mais ou menos, né? Da questão 907 até a questão 911, fala das paixões. E a resposta, a pergunta: visto que o princípio das paixões está na natureza, ela é mal em si mesma? E a resposta do Espírito: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. E a pergunta 908: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E a resposta dos Espíritos: paixões são como um cavalo, que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina, né? E aí vai, né? Fala do egoísmo também, na questão 913. Qual é o vício mais radical? E a resposta dos Espíritos: já o dissemos, o egoísmo. Dele deriva todo o mal, né? Tudo que se aproxima desta vida, né? Da perfeição moral, nós devemos extirpar do coração todo sentimento de egoísmo. E aí, na 918, ele fala dos caracteres do homem de bem, que está aqui também, no Evangelho, no capítulo 17. A pergunta dos Espíritos: por que sinais pode reconhecer um homem o progresso que deve ter seu espírito? Aí vai: quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e a de compreender por antecipação a vida espiritual. Aí, logicamente, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça, de caridade, na sua plena extensão. E traz também a questão 919, que todos conhecemos, né? Que é o conhecimento de si mesmo lá. Quando Kardec perguntou qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar, né? Resistir aos arrastamentos do mal. E a resposta do Santo Agostinho, né? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho explica ainda que todos os dias ele buscava essa perfeição e fazia aquela análise, né? Se ele tinha feito todo o bem que podia, se ele tinha deixado de fazer alguma coisa, o que mais ele deveria fazer, e por aí vai, né? Então essas são colocações assim que nós podemos, né? Fica a sugestão,
estudar no Livro dos Espíritos e estudar também no capítulo 17. Então há essa necessidade de sempre buscarmos realmente essa nossa condição, né, de buscar esse equilíbrio, corpo físico, corpo espiritual, espírito, perispírito, para que nós tenhamos essa condição da perfeição em nós, né, cuidando do corpo e cuidando do espírito, porque a gente vai perceber que mente e corpo é um sistema integrado, né? Existem, logicamente, dentro do nosso corpo, a gente sabe que são substâncias químicas que são mensageiros, que falam, os hormônios, o neuropeptídeo, aquelas coisas todas, né? Os imunotransmissores e por aí vai, né? E a gente sabe que o nosso pensamento, né? Pensamentos são energia da mente, influenciam diretamente a maneira de como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Então há essa necessidade de entendermos tudo isso, né? Mas eu marquei aqui uma liçãozinha que Irmão X nos traz, está no livro Contos desta e de Outra Vida, que fala também dessa perfeição, né? Dessa busca do ser de perfeitos. Ele é interessante, ele conta que tinha uma igrejinha assim, né? E ali estava quem? Estava um santo, que logicamente o santo já deve ter a perfeição, né? Estava um pecador, logicamente é imperfeito e queria aprender com o santo. Aí de repente aproxima-se um anjo na figura de um homem. E esse homem chega e fala assim, porque o pecador escutava as orientações do santo, que vivia ajoelhado na porta do antigo templo, né? Quando esse anjo, na forma de um homem, chegou e falou assim, amigos, Deus seja louvado. Aí o santo falou assim, louvado seja Deus. E aí o que o santo fazia, o pecador respondia também igual, né? Para aprender com ele, como ele alcançar a perfeição, né? Então ele dizia, louvado seja. Aí o anjo fala, vejo que vocês permanecem em oração e animo-me a solicitar apoio fraternal aos senhores. Aí o santo, né, fala assim, eu espero o Altíssimo em adoração dia e noite. Aí o anjo fala assim, em nome dele, rogo socorro para uma criança que agoniza num lupanar. Aí o santo fala assim, não, eu não posso me abeirar de lugares impuros. Mas aí o pecador fala assim, Senhor, eu sou um pobre penitente e eu posso ajudar você. Aí o anjo de novo lá para o santo, igualmente agora desencarnou infortunado homicida no cárcere. Quem poderá emprestar mãos amigas para que a gente possa dar-lhe sepulcro? Aí o santo fala assim, eu tenho horror aos criminosos. Aí o pecador fala assim, Senhor, dispõe de mim. Aí o anjo, de novo, infeliz mulher embriagou-se num bar próximo, precisamos removê-la antes que a morte lhe arrebate o tesouro da existência. Aí o santo fala, altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. Aí o pecador, dai vossas ordens, Senhor. Aí o anjo de novo para o santo, não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem confiou, pretende afogar-se. Temos que estender braços fortes para que ela se recupere, salvando também o pequenino em vias de nascer. E aí o santo fala assim, não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. E aí o pecador fala assim, diga, Senhor, como eu devo fazer? Aí o anjo fala assim, um irmão nosso, viciado em furtos, planeja assaltar o lar de uma viúva indefesa. Necessito de alguém que possa dissuadi-lo disso, né? Procurando aconselhá-lo com amor. E o santo, como eu posso descer ao nível de um ladrão? E aí o pecador falou assim, Senhor, ensina-me o que eu devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e se afastou, deixando lá o santo orando e jejuando lá na porta do templo, né?
Aí passaram-se os anos e os tempos e tudo se alterou ali, naquele templo, naquele átrio, né? Mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo do seu corpo macerado por silício e jejum. Mas o crente imaculado ali se mantinha em espírito, na postura de reverência. Certo dia ele consegue sensibilizar mais ainda, né? E ele começa a perceber que descia do alto uma figura, né? Toda iluminada. Aí ele ficou observando e ficou surpreso, né? Porque ele reconheceu que aquele que descia era o pecador. Aí todo nimbado de luz. Aí ele falou assim: mas como? O que fizeste para adquirir tanta glória? Aí perguntou assombrado, né? E o pecador simplesmente falou para ele assim: ó, simplesmente caminhei. Então, para alcançar essa perfeição que nós temos, não basta apenas, né, ficar só nesse gesto como esse santo, vamos dizer assim. É por isso que Madre Teresa de Calcutá, ela sempre dizia, né, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Então nós temos que refletir sobre essa liçãozinha, né, que vai fazer com que a gente realmente pense como é que esse capítulo aí do Sede Perfeitos vai chegar para nós, né, nas nossas necessidades do dia a dia, né? Então nós precisamos pensar bem, né? A lição de hoje foi falada, tudo se acerta, né? Mas para tudo se acertar nós temos que caminhar, nós temos que fazer algo, né? Nós temos que ação, né? Porque a fé ela depende das nossas ações, né? Porque a fé sem obras é morta e nós devemos aprender sempre. Por isso é que eu trouxe a mensagem de Emmanuel falando sobre Kardec, hoje, dia do aniversário de Kardec, né? Então, Emmanuel traz uma mensagem que ele fala assim: luminosa coerência entre Cristo, né, que é o nosso modelo maior de perfeição, e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus o mestre, Kardec professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras, né? Kardec fala de Deus entre obras sem fé. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz, e Jesus foi combatido desde a primeira obra do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. E Kardec recebe o princípio da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona-nos outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens e ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras, e anuncia que o Criador será adorado na terra e em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, termina Emmanuel, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Essa mensagem está no livro Opinião Espírita e serve para nossa reflexão sempre, né? Para que a gente consiga entender quando vai se falar desse perfeição, de sede perfeitos, que é o objetivo de todos nós, né?
Fica aí então essas considerações para que a gente possa refletir sempre, né? Nesse mês de outubro, que se coloca que é o mês, vamos dizer assim, até da doutrina espírita, por causa de Kardec, por causa do aniversário de Kardec, tem agora na Semana Espírita, tem agora, inclusive, o dia de Kardec, tanto na Câmara Municipal aqui em Santo André, São Caetano, em todos, né? Para que a gente possa realmente entender, né? O que Kardec veio trazer para... Kardec ou o professor Rivaio, né? Veio trazer para todos nós. Então, ao encerrarmos a presente exposição, eu vou encerrar lembrando uma mensagem de Maria Dolores, em que ela fala que Jesus é o recurso maior das nossas vidas, né? Então, ela diz assim para todos nós, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa, quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno. Mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor. Mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do seu Evangelho. Uma boa noite a todos e que possamos seguir adiante, né? Certos de que um dia haveremos de alcançar essa transformação moral que tanto necessitamos. Graças a Deus. E assim, Senhor, agradecemos por mais essas mensagens, por mais essa lição. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possa tocar os nossos corações, envolvendo a cada um de nós, envolvendo os nossos lares, e que as bênçãos que agora recebemos, Senhor Jesus, possa permanecer junto conosco e nos trabalhos que se seguem, e que possa nos acompanhar também, Senhor, até os nossos lares, com a graça de Deus, que assim seja.